E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Maeli para mais uma aula de matemática e hoje a gente está encerrando, certo? Com revisão de matemática para vocês fazerem a avaliação de vocês, tá bom? Então vamos lá revisar os conteúdos das aulas anteriores e quais são eles, né, que vocês vão estudarem para fazer essa avaliação. Vejam só, os conteúdos que vamos abordar é a posição de um número racional na reta numérica, certo? A comparação e ordenação desses números e também a resolução de alguns problemas, né, envolvendo as operações, que no caso aí, adição, subtração, divisão, multiplicação de números racionais, tá? Vamos também estudar equação de primeiro grau. E, para finalizar, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular. Então, esses são os conteúdos que vamos abordar na revisão e que para vocês fazerem a avaliação. Então, vamos lá para a aula? Então, para começar, vamos lembrar o que é um número racional? Vejam só, o número racional nada mais é que uma fração, né? E essa fração, ela representa o quê? Uma divisão entre números inteiros, representada da seguinte maneira. O numerador dividido pelo denominador, certo? Assim, para que seja uma fração, os números A e B, eles precisam ser inteiros, né? E o número B sempre será diferente de zero para que ocorra uma fração. Então, o número racional está relacionado com uma fração. E aí, como é que a gente pode representar esses números racionais em uma reta numérica? A gente já viu com números inteiros, lembram? Mas agora a gente está estudando nessa quarta unidade relacionado aos números racionais. Então, para localizar, primeiro a gente observa sua parte inteira, antes da vírgula. Então, 1,2, a gente observa que é 1, o inteiro. Então, na posição da reta numérica, vai estar entre 1 e 2. E se for 0,16? Não está o 0, que é um número inteiro. Então, vai estar entre 0 e o próximo número, que é 1. 5,43. Vai estar entre 5 e o próximo número, que é 6. 5 e 6. E aí, você localiza na reta numérica, tá? Depois de olhar isso, aí vocês vão para as casas decimais, os centésimos e assim sucessivamente, para colocar a posição correta na reta numérica. Por quê? Na reta numérica, os intervalozinhos, você tem que ter um intervalo igual. Que no caso aí a gente tem alguns exemplos que está variando de -3 a 3 aí, né? E aí a gente tem suas frações representando os números racionais, tá? Então, vejam só. Os números da esquerda, quanto mais na esquerda, o número se localiza na reta numérica, menor ele é. E ali, a gente tem a direita após o zero, certo? Como é que a gente posiciona eles em ordem crescente? Vai ser do menor para o maior, né? A ordem crescente. Então, aí na reta começa do -3, depois -11 quartos, -2, -4 terços, -1, -1 meio, 0, 1 meio, né? 1 meio por quê? 1 meio é de você dividir, é a metade de 1, que é 0,5. Então, aí, ó, o 0. Então, tá entre 0 e 1, tá? E aí, sucessivamente, quando a gente coloca
a posição da reta numérica. Então, vamos ver essa situação, ó. Observando a reta numérica e ler o diálogo entre Marta e Luiz. Quem terá razão por quê? Ó, nessa reta, Marta diz o seguinte: eu acho que a seta aponta para 12,5. Já Luiz diz: não, a seta aponta para 12,05. Então, vamos observar direitinho onde está essa seta? Vejam só, dando um zoom aí. Então, 12,5 é a metade entre 12 e 13. Então, o posicionamento não está próximo, né? Então, logo, Luiz, ele acertou. Porque está justamente no intervalo de 12 e 12,1, que está o 12,05, tá? E aí, nessa reta, temos essa reta aí, intervalo de 0 a 4. Temos alguns números decimais e em fração. Como é que a gente pode colocar eles nessa reta numérica? Observem que vocês podem dividir quando tiver em fração, que facilita para vocês verem a casa decimal. Então, 3,6, 3 vai estar entre 3 e 4. E aí você conta os intervalozinhos ali, ó. 5 décimos, divide, que é 0,5. Então, está entre 0 e 1, no meio. 2,9 está próximo de 3, né? Então, está ali a posição. E 1/5, dividindo, fica 0,2, está bem próximo do zero, tá? Então, é dessa forma que vocês vão representando na reta numérica. Outra situação diz o seguinte: dados os números 1,5, 20 centésimos, 1/2, 2,75, sabendo-se que existe correspondência entre eles, e a reta numérica, compare, ordene e localize a alternativa abaixo, que contempla a situação proposta. Então, vocês têm que verificar qual delas se encaixa, né? Colocando na ordem entre 0 e 3. Quais dessas aí? A letra A, B, C ou D? Vamos verificar? A mais que corresponde, nesse caso, é a B. Por quê? 1,5 está entre 1 e 2. Que aí, no caso, a gente só tem a alternativa B e C. Depois, 20 centésimos, que corresponde a 0,2, que está bem próximo antes de 0,5, não é isso? Então, ali, no intervalo, já garantimos a alternativa letra B. E 1,5, né? Entre 1 e 2. 2,75 entre 2 e 3. Então, a melhor que representa a letra B, tá? E a gente também, além de estudar esses números racionais da reta numérica, a gente trabalhou as suas operações, envolvendo os números racionais decimais, né? Então, ó, a gente pode ter uma soma, como está ali representado, e transformar ele em número decimal e depois dividir. Ou você pode fazer o cálculo da operaçãozinha, armar a conta e efetuar, como está ali, o exemplo, 1,28 mais 2,6 mais 0,038. Então, vocês colocam tudo na casa decimal de cada um e vai preenchendo com o zero. E aí, você soma e vírgula abaixo de vírgula. Isso também vale não só para a adição, mas também para a subtração, do mesmo modo. Você arma e efetue a conta, colocando vírgula abaixo de vírgula e faz a operação, tá? Então, representando aí, você tem esses dois modos de fazer. Na multiplicação, também, você arma a conta e efetue. Você pode transformar em número decimal, como está ali, numa casa de 100, né? 3,49, tem dois números após a vírgula, então vai ser por 100, 2,5. Tem um número após a vírgula, então é 10. E aí você faz a multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Ou você efetua 3,49 vezes 2,5. Faz a operaçãozinha normalmente com os números naturais. E depois, com o resultado que você vai somar, você vai verificar quantas casas decimais tem. Nesse caso ali, ó, da multiplicação, tem 3 casas. Então, você desloca a vírgula, 3 casas, tá? Válido também na divisão. No caso da divisão, a gente coloca eles ambos na mesma casa decimal para poder
dividir e cancelar a vírgula, né? No caso ali, 1,4 dividido por 0,05. Vejam que 0,5 tem dois números após a vírgula. Então, você ainda vai preencher ali 1,4 com o 0 e cancela a vírgula. Que vai dar o quê? 140 dividido por 5, que vai dar 28, tá? Então, vamos ver algumas questõezinhas para resolver. Ó, Beatriz comprou uma boneca por R$ 79,50 e um jogo por R$ 33,50. Para pagar essa compra, ela deu R$ 200. Quanto ela recebeu de troco? Então, como é que eu faço? Você vai somar esses dois valores. Aí, ó, 79,5 mais 33,5. Somou, deu 113. Faz depois o quê? Se recebeu de troco, então você vai fazer a conta de subtrair, né? Que ela pagou com 200. Deu lá a conta 113. Aí ela deu os R$ 200. Quanto é que volta de troco? R$ 97. Letra D. Faz a continha de subtração. Outra situação. Fábio foi ao supermercado e viu uma promoção de sorvetes. 3 potes de sorvete por apenas R$ 59,55. O preço que Fábio pagará 12 potes de sorvete da promoção é... Então, como é que a gente faz? Veja. Primeiro, se são 3 potes de sorvete por R$ 59,55 e você quer 12. Então, divide 12 por 3 potes, né? Que vai dar 4 porções, né? De potes. Então, você multiplica esse 4 pelo valor que está ali. Que dá 238,20. Ok? Então, ele vai pagar R$ 238,20. E quando for fração, como é que eu resolvo? Ó, vê só. Para atender às exigências do Código Ambiental, o prefeito de uma cidade orientou os fazendeiros a reservarem 3/5 da sua propriedade para a área de reserva legal. Se a cidade tem 45 quilômetros de área rural, qual é a área que não poderá ser usada para o plantio? Então, você vai pegar essa fração 3/5 e multiplicar por 45. E aí faz. Você pode tanto dividir primeiro 45 por 5, né, pelo denominador, que aí dá 8, né, aliás 9. E aí você multiplica por 3, que vai dar 27. Ou você pode multiplicar 3 vezes 45 e o resultado dividir por 5. Então, vai dar 27 hectares, tá? E se fosse a área que fosse plantada, seria 2/5, né? Que aí você fazia só a subtração de 45 menos 27, certo? Vai depender aí da questão do que ela se pede. E outro assunto que a gente estudou, além dessas situações de problemas, foi a equação, né? E a equação de primeiro grau, que é aquela y igual a x mais b. Então, elas são o quê? São sentenças matemáticas abertas que apresentam sinal de igualdade e uma variável ou uma incógnita, que a gente pode representar por x, y, qualquer letra do alfabeto, ok? E aí, ó, vê só. Há um exemplo. 5x mais 3 igual a 18. A incógnita aí, que é a letra x. E a outra, 2y menos 8 menos 2. Quem é a letra? É y, certo? Então, a gente chama essas letras de incógnita. Levando em consideração o sinal de igualdade, a gente pode nomear os elementos envolvidos numa equação. De primeiro membro, que é antes da igualdade. Depois da igualdade, a gente chama segundo membro, certo? Calculando, como é que a gente pode calcular essas operaçõezinhas de equação? A gente pode calcular pelo método aditivo, multiplicativo, ou resolver normalmente. Então, aí eu tenho 3x mais 5 igual a 8. Então, que número eu multiplico? 3, né? Mais 5, que vai dar 8. Então, vamos lá, pela igualdade. Se é mais 5, eu quero retirar esse 5. Então, eu vou colocar, acrescentar o menos 5, certo? E aí, fica 3x igual 8 menos 5, 3. Se eu quero só deixar a letra x, então eu vou dividir esse número por ele mesmo, que no caso aí é o 3. 3 dividido por 3x, e ali 3 dividido por 3, 1. Então, x é igual a 1, certo? Então, a solução dessa equação é 1. Na outra, 4x menos 12 igual a 8. Então, você tem 4x menos 12. Aí, você vai para a aditiva, que você vai acrescentar mais 12 para eliminar do primeiro membro esse menos 12.
que vai dar 0, né? Isso sobra 4x. Do outro lado, você vai somar também. Então, faz 8 mais 12, 20. Esse 4 você divide, e aí fica o quê? X igual a 20, certo? Outra maneira de você resolver é a seguinte. Você vai pegar dessa forma. Vê só. O 3x mais 5 igual a 8. Você vai isolar sempre no primeiro membro o que está com a letra. Nesse caso, o 3x, certo? Igual. Repete o 8 que está no segundo membro. E esse 5 você vai passar para o segundo membro. Só que ao passar, você vai trocar o sinal. Em vez de mais, menos 5. Então, fica 3x igual 8 menos 5, 3. Esse x está multiplicando, então ele passa a dividir, que é o inverso da multiplicação. Então, 3 dividido por 3, 1. X é igual a 1. E a gente também chega à solução, certo, pessoal? Então, vamos lá para outra questão aqui agora. A figura a seguir representa uma balança com 2 pratos em equilíbrio, certo? No primeiro eu tenho, sem saber os valores, eu tenho x, x e x. Na outra balança eu tenho 75 quilos. Então, que número ali por igual, né? Que vai ser aquele valor de x. Como é que eu posso representar isso por meio de uma equação? Então, você soma aquele x, né? X mais x mais x. Tem quantos x aí? 3x. A balança ali, entre o meio, representa a igualdade e o outro valor, 75. Se eu quisesse calcular, você aí, no caso, dividiria, tá? 75 dividido por 3, que aí seria 25. Então, o valor de x seria 25. Nesse caso, eu só estou pedindo para vocês fazerem a representação, certo? Outro assunto, né, em relação aos polígonos regulares. Então, pense aí um pouquinho, ó. Quais das placas de trânsito têm forma de polígono regular? Quais dessas representam? Primeiro, vamos ver o que é polígono regular? São aqueles que apresentam lados e ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Então, eles têm que ter o mesmo lado e o mesmo ângulo. Então, as únicas alternativas aí é apenas essas 3 placas que estão circuladas, certo? Que elas têm a mesma quantidade de lados e ângulos. As outras, seus lados não são iguais. Ou é uma figura arredondada, né? Como vocês podem verificar. E como é que a gente calcula a soma dos ângulos internos? Tem uma formulazinha, que é S igual n menos 2 vezes 180, tá? E como é que eu posso calcular, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um heptágono? Se é heptágono, é 7 lados. Então, basta você pegar toda vez a quantidade de lados, faz menos 2 e multiplica por 180. Então, 7 menos 2, 5. 5 vezes 180, 900 graus. Então, aí a soma dos ângulos internos desse heptágono é de 90 graus. E para a gente aprofundar mais esse assunto, vamos fazer a correção da aula anterior do exercício, que aí a gente verifica melhor, né, esse assunto. Então, na primeira questão, é o seguinte. Quanto mede o ângulo interno de um triângulo equilátero? Se é um triângulo equilátero, seus ângulos são iguais. Se a soma interna é 180, então eu divido por 3. 180 dividido por 3, 60. Então, cada ângulo vai medir 60 graus. Na segunda, Cristina desenhou 4 polígonos regulares e anotou dentro deles o valor da soma de seus ângulos internos. Qual é a medida de cada ângulo interno do hexágono regular? Quanto mede o ângulo aí? Nesse caso, se ele está pedindo um hexágono regular, é aquele ali que a seta está mostrando, que o total é 720. Então, você divide pela quantidade de lados, né? Que é 6. Então, cada ângulozinho daquele vai medir 120 graus. Letra B. E esse aí, ó. A figura seguinte é composta por 2 quadrados e um triângulo equilátero. O valor do ângulo alfa. Então, ele quer saber esse valorzinho aí. Como é que eu vou saber? Percebam que a gente tem 2 quadrados e um triângulo aí. Então, basta você verificar.
Do triângulo equilátero, cada ângulo mede 60 graus. Do quadrado, vai ser o quê? 90 graus. Então, aí a gente já sabe os valores. 90 de cada lado, mais os 60 desse triângulo. Somando, dá o quê? 240 graus. Se a volta completa mede aí, no caso dessa circunferência aí, 360 graus, então você faz 360 menos 240 graus, então aí vai dar x igual a 120, letra C. E nessa situação aí, ó, da pizza, a figura representa uma embalagem de pizza que tem a forma de um octógono regular. Então, é um octógono. Quantos lados, pessoal? São 8. E aí, você faz o quê? 8 menos 2, 6 e multiplica. Vezes 180, 1080. Só que isso é a soma total. Então, a gente sabe a soma total, mas ele quer a medida do ângulo alfa. Então, ele só quer saber a medida de um desses ângulos, né? Então, você divide a soma total dos ângulos internos pela quantidade de lados, que no caso aí é 8, que vai dar 135 graus, tá? E por último, a gente tem essa situação aí, ó. Qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono regular presente na moeda de 25 centavos? Então, contem aí a quantidade de lados que a gente tem aí. São 7 lados, então faz 7 menos 2, 3. 3 vezes 180, 900 graus, tá? Então, joguem essa formulazinha, anota aí no caderno para vocês fazerem a avaliação, tá? Então, essa foi a aula de hoje em relação aos conteúdos vivenciados durante essa quarta unidade, tá? Espero que façam uma boa prova, prestem atenção, respondam com calma. Se for possível, revisem novamente, tá? O vídeo aí da aula de hoje. E é isso, pessoal. Tenham uma boa prova. Obrigada.